Antes de ler o capítulo 6, eu quero fazer uma recapitulação. Tem algum tempo e talvez alguns irmãos não tenham acompanhado o capítulo 5 ou os demais anteriores. Então nós vamos fazer uma rápida recapitulação. Nos capítulos 1 a 3, João vê Cristo no meio dos candeeiros, né? Aquele que anda no meio dos candeeiros. São 7 candeeiros representando 7 igrejas locais da Ásia Menor, atual Turquia, e representando a igreja, toda a história da igreja, em todo o seu tempo, né, todos os períodos da igreja, como também uma tipologia de tipos de igreja que existem em qualquer época da história da humanidade. Então aparece Cristo andando no meio dos candeeiros, ou seja, Cristo está no meio da igreja, ele anda, ele passeia no meio da igreja, e ele sonda os corações, ele corrige, ele exorta, ele encoraja. Então, o que são os crentes aos olhos dos outros crentes, dos outros homens, e o que são os crentes aos olhos do próprio Cristo. Depois, os capítulos 4 e 5, visto Deus assentado no trono sobre todo o universo. E o Cordeiro do seu lado, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, e de todos os seres criados. O único que pode abrir aquele livro selado com 7 selos, que está na mão direita do Deus Todo-Poderoso. Ele venceu e ele pode abrir o livro. Então a visão é de Deus no trono, no capítulo 5. João vê um trono nas alturas, na majestade, e alguém assentado nele, na sua mão direita, segurando um livro selado, perfeitamente com 7 selos. E ao redor, os 24 anciãos que já foram interpretados como a igreja presente no céu, ali assentado ao redor do trono, a igreja na presença de Deus. E na mão direita do Todo-Poderoso está o livro selado com 7 selos, perfeitamente selado. Cada selo é um rolo do livro preso por cordões, e cada cordão seguro por um selo de cera, uma cera derretida sobre o cordão, fechando o rolo, e aquela cera virava um selo que era quebrado numa determinada época. Cada selo quebrado é uma revelação, a abertura da história futura e do juízo de Deus sobre a humanidade. Logo João ouve um anjo, e ele diz que o anjo é um anjo forte. Isso é Apocalipse 5:2, estamos recapitulando. Ele vê um anjo forte que gritava, proclamava em grande voz e dizia: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ele pergunta, como se estivesse passando, né, por toda a criação, dizendo: quem é que pode começar a abrir esse livro? Quebrar o selo, tirar cada selo, conforme cada selo é aberto, é revelado alguma coisa que vai acontecer sobre a terra. Ou seja, o céu controla a terra. Aquilo que é determinado no céu tem resultados, tem efeitos na terra, sobre os homens. Aquela pergunta é constatado por João que ninguém era digno. E nos versos 3 a 4, nós encontramos ali: ora, nem no céu, nem sobre a terra. Então, nenhum anjo criado, nem outra criatura, quer do mundo animal, né, ou entre os humanos, nem debaixo da terra, alguém que já morreu, né, o Hades, o mundo dos mortos, ou os demônios no abismo, ou os anjos no céu também, né, no céu não havia, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João diz: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de desatar os selos, né, abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Mas de repente se levanta alguém, né, alguém digno. O verso 5 do capítulo 5 diz: todavia, mas um dos anciãos, né, um representante da igreja no céu, igreja glorificada, me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
a tribo de onde saíam os reis, a tribo escolhida por Deus para a monarquia, né, o reino, de onde também era Davi. Então diz aí o leão da tribo de Judá, o rei que sai da tribo de Judá, embora fosse descendente de Davi, ele por ser eterno, ele é a raiz de Davi, ele existe antes de Davi. E ele venceu, a sua vitória foi cabal, ele cumpriu sua missão e agradou a Deus em tudo. Então ele venceu na sua morte, na sua ressurreição, e ele é digno para abrir o livro e os seus 7 selos, quebrar os selos. Então João vê o leão da tribo de Judá, e quando ele olha para ver o leão da tribo de Judá, ele vê o cordeiro. O cordeiro como quando foi imolado, né? O cordeiro é o leão. Primeiro a cruz, depois a coroa. Jesus morreu como cordeiro e assumiu novamente o trono como leão. Versos 7 a 9 do capítulo 5, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. Aí fala do louvor, da adoração que eles apresentavam diante do Todo-Poderoso. E taças de ouro. A ouro fala de divindade, né? Aqui, a presença de Deus ali, cheias de incenso, que é interpretado no próprio verso, que são as orações dos santos, as intercessões que subiam à presença de Deus e entoavam um novo cântico, dizendo, eles tinham um novo cântico, e esse cântico é: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui a referência é aos remidos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, de toda parte, toda tribo, língua, povo e nação. Então esse livro do Apocalipse, esse capítulo 5, nos apresenta um livro misterioso, fechado com 7 selos. O mistério está até que os selos sejam quebrados, né? Mistério na palavra de Deus não é algo que nunca é decifrado, nunca é descoberto, mas é algo que está na mente de Deus e por revelação é transmitido aos homens. Isso acontece através da palavra de Deus. Agora sim, o capítulo 6. Nós vamos ler o capítulo 6 e depois vamos fazer a exposição desses versículos. Capítulo 6 de Apocalipse. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevado por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue
dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos na face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Grande tribulação, como nunca houve antes, um tempo como jamais houve antes e nunca mais haverá. Então nós estamos aqui entrando nesse cenário de uma grande tribulação, um juízo de Deus sobre as nações, cobrando toda a maldade, toda a impunidade, toda a injustiça nesta época, nessas nações representadas. A igreja não está nesse cenário, a igreja foi arrebatada, encontrou-se com Jesus nos ares, e glorificada ela está ao redor do trono, representada pelos 24 anciãos coroados ali no céu. Então a igreja está como espectadora, ela assiste do céu o que acontece na terra. A ira de Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro incidindo sobre a humanidade, cobrando toda a maldade, desde o passado da antiguidade até o presente momento. Então, Apocalipse capítulo 6 começa dizendo isso: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Aquele que é digno, que venceu, que pode abrir o livro, quebra o primeiro selo. Então abre-se uma página do rolo e ali está uma revelação de juízo sobre a terra. Então quando o Cordeiro quebra um dos 7 selos, João ouve um dos 4 seres viventes, aqueles 4 serafins. Ele usa a palavra ser vivente. Numa tradução mais antiga, usa a palavra animais, né? Porque João vê 3 daqueles anjos, né? Serafins, com o rosto de animal, né? Com o rosto de águia, né? Com o rosto de novilho. Então ele usa essa expressão, com o rosto de leão também, né? Só um com o rosto de homem. E ele ouve aquela voz dizendo, como uma voz de trovão, é uma expressão para uma voz muito forte, poderosa, né? Que abala, como um trovão depois de um imenso raio. Ele ouve aquela voz, e aquela voz está dizendo: vem, está chamando alguém, está chamando um juízo sobre a terra. Então aqui tem já de início um propósito da tribulação. Aqui desde do capítulo 6 até o 18, nós vamos ver tudo que acontece na terra, cataclismas, coisas nunca vistas antes acontecendo sobre a terra. Então é a tribulação na terra, a abertura do livro com 7 selos. E aqui nós temos uma descrição rápida do que representa cada selo. O primeiro selo revela o anticristo, o segundo selo uma guerra de âmbito mundial. Alguns costumam falar que é uma terceira guerra mundial. O terceiro selo fala sobre fome, onde há guerra também há fome, há escassez de alimentos, e muitos são privados de alimentação. O quarto selo fala de morte, claro, né? A guerra produz morte e a fome também. E o quinto selo faz uma referência aos mártires, pessoas que foram assassinadas, executadas nesse período da grande tribulação, e elas são vistas lá no céu debaixo do altar. E o sexto selo fala de um terremoto de dimensões catastróficas, né? Abala todo mundo. Nós sabemos que terremotos têm acontecido, mas não como esse que acontecerá nessa época.
Depois abre um intervalo, que nós estamos falando de 7 selos, e aqui a parte que aparece é só de 6 selos. Depois aparece um intervalo, um parêntese, e nesse parêntese os santos são remidos, nessa razão para o intervalo, né? Um remanescente de Israel é selado, ali os 144 mil, e muitos gentios se convertem, creem, são os remidos que aparecem lá no capítulo 7, 9 a 17, e a partir do capítulo 8, aí o 7º selo é aberto e dá também introdução às 7 trombetas, que também revelam juízo sobre a terra. Então aqui um gráfico, né, um desenho que nos ajuda a entender um pouco, cada selo do livro trazendo uma revelação de um juízo de Deus sobre a terra. Do 1º até o 6º, anticristo, guerra, fome, morte, mártires e terra abalada. E depois um parêntese onde os 144 mil são selados e a visão dos remidos, aqueles que creram. E finalmente o 7º selo, que dá abertura às 7 trombetas. Então esse capítulo 6, ele fala dos selos que são abertos, e grande parte aqui desses selos abertos se refere aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Aqui a referência maior até é ao cavalo e não ao cavaleiro, né? A cor do cavalo é que traz um sentido para o juízo. Então Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 8, nos traz esta figura terrível, né? Cavaleiros, parece que saídos do inferno, que vêm sobre a terra. A cor dos cavalos é que nos darão o entendimento sobre a missão de cada cavaleiro. Então começa com um cavalo branco, depois a seguir vem um cavalo vermelho, depois um cavalo preto e finalmente um cavalo amarelo, que de fato no vocábulo grego, no original, tem o sentido de pálido e não de amarelo, né? Aquele amarelado da morte, né? A palidez, a falta de sangue no rosto. A cor da morte, cor cadavérica. É esse o sentido, né, do amarelo aí. Então a abertura do 1º selo, então diz, vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A interpretação do Apocalipse passa pelas figuras, né? O sentido figurativo, que tem um significado literal. Notem que aqui parece um cavaleiro montado em um cavalo branco. Alguns interpretam esse cavaleiro como sendo Jesus Cristo, né? que vem aqui no capítulo 6. Mas a minha convicção, e de tantos outros, é que esse não é, de forma alguma, Jesus Cristo, mas pelo contrário é o anticristo. A única semelhança em que há entre o cavaleiro do capítulo 6 e o cavaleiro do capítulo 19, os irmãos vão chegar lá, né, se Deus permitir, quando estudaremos o capítulo 19, já estaremos perto do final do livro. Do capítulo 19, sim, é Jesus Cristo, bem identificado no contexto. Mas aqui a única semelhança que temos entre o cavaleiro do cavalo branco no capítulo 6 com o cavaleiro do cavalo branco no capítulo 19 é a cor do cavalo, que é branco. Mas então por que o anticristo vem montado num cavalo branco? Tal como Jesus? Porque ele é um imitador. Há uma imitação diabólica no livro do Apocalipse, né? Há uma imitação da Trindade. Nós vamos ver outros personagens, nós vemos esse aqui, o anticristo que imita Cristo, que é uma pessoa mesmo, é uma pessoa capacitada intelectualmente de uma maneira que nunca houve antes, né? E com poderes concedidos por Satanás para fazer até milagre, e ele vem imitando Cristo. Mas também, lá mais adiante, nós vamos encontrar no capítulo 9 ali, um falso profeta imitando o Espírito Santo, levando a humanidade a adorar o anticristo e ao dragão, né? E no capítulo 12, o dragão vermelho, que é o próprio Satanás. Não? Então, dois seres humanos que atuarão nesse período, o anticristo e o falso profeta, um líder político e um líder religioso. E sempre se disse, né, que quando a política e a religião se unem, ela controla o mundo.
Foi assim no tempo dos imperadores, né? O Papa, mais os imperadores romanos, às vezes até mais o Papa do que o imperador romano, tinha controle sobre toda a humanidade. Foi a época das cruzadas, né? Época dos otomanos, né? Dos turcos otomanos, era uma guerra santa que eles diziam, né? Mas na verdade era a igreja controlando a política, controlando o mundo. E o que haverá no final é isso, né? Que a religião é dito que é o ópio do povo, né? A droga do povo. A religião, sem a verdade da palavra, ela é como um segmento da política. Ela controla a vida das pessoas, ela faz a cabeça, ela manipula. Então aqui haverá uma união de um líder político poderoso, juntando-se a um líder religioso. É o ecumenismo, a união de todas as religiões. Já ouviu aquela frase, todo caminho leva a Deus? Será uma grande verdade proclamada, né, pelos falsos mestres no período da grande tribulação. Todos os caminhos levam a Deus. Então abraça todas as religiões e seitas, né? E aí a política aliada à religião, junto com o poder de Satanás, esse dragão vermelho, estará no controle temporário, né? Humanamente falando, do mundo. Então a única semelhança entre o cavaleiro que monta um cavalo branco do capítulo 6 com o cavaleiro que monta o cavalo branco do capítulo 19 é a cor do cavalo. Nota que lhe foi dado um arco. Arco era um instrumento de guerra. Então ele vem montado num cavalo branco que promete paz. Branco é cor da paz. E ele vai promover paz no mundo por um pouco tempo. E a gente vai estudar um pouco mais e vai entender que esse pouco tempo aí são 3 anos e meio. Dos 7 anos de duração da grande tribulação, 3 anos e meio, uma paz mundial, uma paz aparente, uma paz que será quebrada repentinamente. Então ele vem montado num cavalo branco, prometendo paz ao mundo, por isso que ele assume o controle do mundo, mas ele tem um arco. E ele foi lhe dado autoridade, uma coroa, né? Autoridade para governar. Coroa se refere ao rei. Rei tem o reino, então ele assume como um rei sobre todas as nações. Os irmãos podem notar que nós estamos passando por um período, já há muitos anos, mais recentemente, muito mais notório isso, de falta de líderes mundiais de expressão. Olha para as nações e você vê quem é que está governando, né? Começando com o nosso país, né? A gente tem que entender isso, né? Que a gente tem o menos pior, mas não é o melhor. Aí você vai para os outros países, né? Mesmo os Estados Unidos, né? O anterior e o atual. Você vai para a Inglaterra, a França. Você pensar um primeiro-ministro como aquele, né? Então houve uma decadência de líderes. Há uma decadência nas famílias de liderança. Os homens estão se furtando, né, de liderar, não querem mais assumir liderança. Então isso está refletindo na sociedade, está refletindo nas nações. Então o mundo chegará a essa conclusão, olha, nós estamos com uma falta muito grande de liderança. E nós precisamos de um líder, né, um líder que tenha uma cabeça para liderar o mundo todo. Porque esse negócio de ficar líderes aí esfacelando, né, toda a política do mundo, e quando o mundo chegar a essa conclusão, eu acho que já está bem perto, o anticristo está lá. O Maitreya, né, dos budistas, né, o quinto Buda, aquele que todos esperavam, apresentando-se até como o Messias, ele estará prontinho, com poder, autoridade, com um intelecto poderoso, um super gênio, né, dotado, e com poder para fazer milagres. Imagina. Hoje, por supostos milagres, muita gente se dirige a muitos lugares, né? A cidades, a igrejas, atrás de milagre. E quando vier alguém que faça milagre pelo poder de Satanás, o que acontecerá com o povo? Então ele vem com essa influência. Ele vem com o arco e foi lhe dado uma coroa, uma autoridade por um certo tempo, e ele saiu vencendo e para vencer.
Essa expressão aqui significa que ele tem domínio. Ele controla as pessoas e até persegue aqueles que aguardam a vinda do Messias. Não se preocupem com muitas coisas novas, porque depois nós vamos passar por esses capítulos e vamos interpretando todas elas. Então, o cavaleiro de Apocalipse 19 é Jesus Cristo. O cavaleiro do Apocalipse 6 é o anticristo. E agora nós vamos ver algumas diferenças entre eles. Então, o primeiro cavaleiro, capítulo 6, que é o anticristo, é visto na terra. Ele está dominando sobre a humanidade da terra. O segundo cavaleiro, lá no capítulo 19, é visto no céu. Então, João vê um cavaleiro na terra e depois ele vê um no céu. Esse é Jesus que vem do céu e vem para julgar as nações. O primeiro cavaleiro, o anticristo, capítulo 6, tinha um arco na mão. O segundo, quando chegarmos lá no capítulo 19, não vou ficar indo para lá, que nós vamos estudar o capítulo 19, depois vou voltar aqui no capítulo 6. Tinha uma espada na boca. Então João vê um cavaleiro que da boca sai uma espada afiada. É claro que isso não é literal, né? Mas a espada afiada ali é a palavra de Deus. A arma do segundo cavaleiro não é arco. A arma do segundo cavaleiro, que é Cristo, é a palavra. Ele é o verbo. Ele criou todas as coisas pela palavra e ele julga todas as coisas pela palavra. Então ele tem a espada afiada de 2 gumes na boca, a palavra. O primeiro dos 6, que é o anticristo, recebeu uma coroa, ou seja, ele tem um pouco de autoridade, né? Mas o segundo tem muitos diademas, muitas coroas. Ele é o rei dos reis, né? Ele é aquele que reina sobre todos. O primeiro cavaleiro é visto sozinho. O segundo, acompanhado de um exército. Jesus vem com todos os anjos e vem com a sua igreja, lá no Apocalipse 19. O primeiro selo fala de um cavalo branco. O capítulo 19, de muitos cavalos brancos. Aqueles que o seguem vêm com muitos cavalos brancos. Ele vem para estabelecer um reino de paz, um milênio. O príncipe da paz vem para trazer paz verdadeira a esta terra. O primeiro cavaleiro é anônimo, não aparece o nome dele, né? Ainda que a gente interpreta como anticristo, mas não aparece o nome. O segundo tem 3 nomes, lá em capítulo 19, você pode ler até já adiantando, né? Mas quando chegar lá estudaremos. Lá aparece até com letra maiúscula, fiel, aquele que é verdadeiro, e finalmente é o nome dele, né? O verbo de Deus, o Logos, né? Não há dúvida nenhuma que é Jesus. O primeiro cavaleiro, no capítulo 6, é visto no início da grande tribulação, e o segundo no final da grande tribulação. É ele já vindo para reinar, para julgar as nações e para reinar. Então são contrastes, muitas diferenças. A única semelhança é a cor do cavalo, porque o anticristo oferece paz, uma falsa paz, uma paz curta, paz temporária. E Jesus também vem como príncipe da paz, para reinar e governar em paz. Então a única semelhança é isso. O restante é diferença, é contraste. O versículo 3 diz assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Então abre-se o segundo selo. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Está vendo? Veio o anticristo prometendo paz, né? Montado num cavalo branco. Mas logo a seguir, né, 3 anos e meio, já vem um cavalo vermelho. O anticristo já tirando toda a paz da terra. Ou seja, ele começa a perseguir aqueles que aguardam o Messias, aqueles que não têm a marca da besta, que nós trataremos disso um pouco mais adiante no livro. O 666, o 6 é o número do homem, 666 é o que o homem pode ter de melhor, né? O máximo que o homem pode chegar é um 666, nunca 7, que é perfeição. Então vem o cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. A espada aí é aquela espada longa do romano, que servia para a guerra. Então, notem que o cavalo tem a cor vermelha. Se vocês quiserem
que estão com a Bíblia aí, quiserem verificar, se não só me ouvir, no capítulo 12, versículo 3, capítulo 12, versículo 3, diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Dragão aqui é uma figura usada para Satanás. Ele é grande e vermelho. Olha a cor, né? Identificando com o cavalo, né? É porque ele vem para destruir, ele vem para matar, para produzir, promover guerras. E esse dragão tem 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então, a identificação do cavalo também com Satanás, com o dragão vermelho que aparece. Também no 17, capítulo 17, um pouco mais adiante, 17, versos 3 e 4. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Essa mulher aqui é a meretriz, é a grande Babilônia, ou seja, são as religiões unidas debaixo do controle do falso profeta. É o mundo das religiões, um sistema ecumênico do final. E aqui diz que essa mulher, representando a igreja, né, a união das igrejas, esta mulher tem a cor vermelha, escarlate. E ela está montada numa besta, ou seja, ela está apoiada pela autoridade da besta. Essa besta é o anticristo, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. O verso 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, também o vermelho aí novamente, adornada de ouro, é muito rica, pedras preciosas e pérolas, muito rica materialmente, muito pobre espiritualmente, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, né, ensinos falsos, afrontas a Deus, e com as imundícias da sua prostituição, né, toda a imoralidade que vem junto com isso. Então note a identificação vermelho, né, comparado com o cavalo vermelho ali, a cor vermelha representando sangue derramado, guerra, muita mortandade. E ao seu cavaleiro, então a cor do cavalo nos revela a missão do cavaleiro. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Então aquela paz prometida, estabelecida por 3 anos e meio, é quebrada, repentinamente. E quando essa paz é quebrada, tirou a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Notem que não é o cavaleiro que está matando aqui. Aqui não está nem falando da perseguição do anticristo àqueles que não são dele. Mas aqui está falando de guerras, muitas guerras no mundo todo, e os homens se matam uns aos outros, né? Uma nação se levantando contra a outra. Lembra lá de Mateus 24, versículos 6 e 7? Vamos voltar lá rapidinho? Mateus 24, 25, a interpretação de Mateus 24, 25 não se aplica à igreja. A igreja já foi embora. Quando fala daqueles assuntos em Mateus 24, 25, está se referindo a Israel, às nações na grande tribulação. Quando alguém interpreta Mateus 24, 25 e aplica à igreja, ele faz uma confusão danada, né? Porque não se aplica, tem várias referências ali que não tem jeito. Então, Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. Jesus já predisse, falando aos discípulos: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olha o cavalo vermelho aí. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então a coisa está tão difícil, tão feia, mas não é o fim ainda, né? Ele não veio ainda, não julgou, ainda tem muita coisa para acontecer. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Não, há o paralelo lá com aquele verso que nós lemos, né? Os homens matarão uns aos outros. Nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas ele diz, ainda é o princípio das dores, né? Está no começo da grande tribulação aí, acontecendo muita coisa ainda. Voltamos para Apocalipse capítulo 6. Então a grande espada é um símbolo da guerra, representando a guerra que haverá. O quarto selo é aberto. Opa, pulou um aqui. Deixa eu voltar um slide aqui. Agora sim. Quando abriu, aqui é o versículo 6, 5 e 6, capítulo 6, 5 e 6.
Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, né, um dos serafins, dizendo, vem então, e vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevado por é como alguém estivesse numa feira, né, vendendo, e dizendo, olha, está tudo difícil, a guerra, a fome, a carestia, e é uma hiperinflação. Então, uma medida de trigo por 1 denário. Essa medida é a medida dos gregos, e correspondia à ração diária de um espartano, né, de um soldado, que era muito pouco, 450 gramas. Né? Para muitos que estão querendo perder a barriga, né, é bom, né? Mas para o espartano que lutava e tudo mais, né, era muito pouco. Ou seja, é quando as rações, né, a comida, o alimento do soldado era racionado, porque tinha pouco. Então era dividido naquela medida, né, era um tipo de um pote, né, e era colocada a comida dele ali dentro. E aquilo correspondia mais ou menos a 450 gramas, 460 gramas. Era a comida do dia. Mas note aqui que fala aqui, uma medida de trigo por 1 denário. O denário é um dinheiro, né, que correspondia na época a um trabalho de uma pessoa por um dia. Trabalhava o dia todo para ganhar o denário. Ou seja, você trabalha hoje para comer hoje. Agora é para você e a família. Perceberam? Então, uma família teria que dividir esses 450 gramas entre 2, 3, 4, 5, 6. Né? É o que teria. Então, aqui está falando da escassez de alimento e do preço elevado. Né? Claro que isso funciona sempre assim, né? Demanda e oferta. Né? Oferta, a lei da oferta e procura. Então, quanto mais escasso, mais caro. Maior a inflação. Assim que funciona, e vai ser lá também. Então, está sendo muito caro, né? Esse valor de 1 denário daria para comprar 12 quilos de trigo. 12 quilos. E só dá para comprar agora 450 gramas. Uma inflação tremenda. Mais caro que a carne hoje, né? Muito mais caro. E 3 medidas de cevada, que na maioria das vezes era a comida dos animais, o cereal dos animais, mas num tempo de fome a gente come qualquer coisa, né? E eles estão vendendo 3 medidas de cevado, que era muito mais barato, por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Então, o azeite e o vinho eram imprescindíveis na alimentação daquela época. Né? Servia até como remédio também, né? o azeite e o vinho. Mas pode significar isso ou pode significar que os ricos ainda não foram tão atingidos. Né? Que era, se o trigo e a cevada estão caros, o azeite e o vinho estão lá acima de todo preço. Né? Então, os pobres vão sofrer, né? Os ricos nem tanto. Eles ainda têm os alimentos e o azeite e o vinho. Isso sempre acontece. Numa guerra, numa época de fome, quem sofre primeiro são os pobres. Depois os ricos também são atingidos. Quando abre o 4º selo, e olhei, eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. Aqui o sentido é pálido, ou a cor da morte. A cor do cavalo fala da missão do cavaleiro. Então João vê um cavaleiro, e esse cavaleiro é a morte. Ou seja, a guerra e a fome trazem a morte. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Eu pulei, mas não devia ter pulado. No versículo 5 fala que ele tem uma balança na mão. A balança significa racionamento. Tem que pesar direitinho as coisas, né? A balança está vazia, né? Mas tem que pesar direitinho, dividir bem, porque está faltando alimentação, está faltando alimento. Esse é o sentido da balança. Racionamento de víveres, de alimento. Mas aqui quando ele abre o 4º selo e ouve a voz do 4º ser vivente dizendo, eu olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo. Então esse cavaleiro vem com carona, vem alguém na garupa. Né? Ou seja, a morte ceifando os corpos e o Hades, né, que é traduzido aqui inferno, mundo dos mortos, ceifando as almas. Né? Então o cavaleiro vem com o Hades atrás, o inferno. E foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra. Eu tenho que parar aqui um pouquinho, gente. Eu anotei aqui alguns números, né, porque são muitos números e eu não ia guardar de cabeça. Então eu quero
fazer uma projeção para vocês agora, para vocês entenderem o que é isso. É estimada a população mundial agora em 2021 em 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. Aproximado, né? Isso nunca vai ser exato. Está nascendo gente, está morrendo gente, né? A todo minuto. Mas a nossa população mundial é estimada em 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. Sabe quanto que é uma quarta parte? 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Imaginou isso? A quarta parte. Nós estamos aí assombrados, né? Alguns mais que os outros, quanto às mortes pela Covid. Até ontem, eram 2.586.760 pessoas pela Covid. Aqui está falando de uma quarta parte da humanidade, que hoje é 7 bilhões e 600 milhões, mas aquela época, né, vai ser maior ainda. Então, é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É a população da China, que é 1 bilhão e 44 milhões, mais toda a população dos Estados Unidos, que é 332 milhões, 972 mil e 469 indivíduos. Já imaginou? Uma China e os Estados Unidos, né? América do Norte desaparecendo. Que coisa, né? Essa. Nunca antes, né? Houve uma coisa assim. Quando houve a peste negra, nós estamos assustados com a Covid, não sabemos até onde vai, né? Isso aí, né? Tem as suas variantes aí, e a coisa pode se estender e ter agravamento e tudo mais. Nossa oração é para que não seja. Mas houveram pestes no mundo, na história da humanidade. A pior delas foi a peste negra, né? Mas também houve a gripe espanhola, que foi mais recente um pouco, assim, em termos mais abrangentes. A gripe espanhola, ela aconteceu em 1918. Ela era um vírus, um subtipo do influenza, um vírus que hoje a gente tira de letra, né? Mas na época era um subtipo que não havia cura. Então a gripe espanhola, ela matou 50 milhões de pessoas. Escuta só isso, né? Nós estamos em 2 milhões e 586 mil, então apavorados. Ela matou 50 milhões de pessoas na Eurásia e na Europa. Essa gripe espanhola. Faziam valas para jogar os cadáveres. E não dava tempo, né, de ficar sepultando um por um. Rodrigo Alves, presidente do Brasil, morreu com essa gripe espanhola. Foi uma vítima da gripe espanhola. O vírus veio da Europa para o Brasil a bordo de um navio chamado Demerara. Desembarcou pessoas infectadas em Recife, também em Salvador e no Rio de Janeiro. Por ali, espalhou pelo Brasil, né? Pouca gente lembra disso, né? Eu acho que aqueles que estão vivos hoje e são centenários eram criancinhas, né? Bebês, né? Pouca gente lembra disso. O avô da Marli, eu conversava com ele muito, e ele já era um garoto naquela época, ele lembra, né, o que aconteceu e como foi as consequências da gripe espanhola, né? Mas a peste negra, a peste bubônica, que foi de 1343 a 1353, uma década, 10 anos, que matou 100 milhões de pessoas. Já imaginou isso? 100 milhões de pessoas morreram naquela época. Dizem 40% ou até 50% da população. E era chamado a peste negra ou peste bubônica. Os médicos que cuidavam dessa pandemia eram chamados de médicos da peste, né? Só cuidavam disso. Então, nós estamos falando isso para pensar na dimensão catastrófica do que vai acontecer nessa época, quando uma quarta parte aqui está dizendo, da humanidade, o verso 8 diz assim: autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. E aí diz como? A espada, pela fome, então guerra, a fome que vem, escassez de alimento, mortandade, né, que é epidemias, né, que acompanham momentos de guerra, e por meio das feras da terra. A ideia que dá aqui é que faltará alimentos para os carnívoros, né?
E eles mesmo pegarão gosto novamente por carne humana, né? Comerão, muitos atacarão, né? É muita coisa que vai acontecer. Vamos em frente. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, aqui sempre é Jesus, né? O que é digno, o cordeiro, o leão da tribo de Judá, é que abre os selos. Ou seja, ele que está direcionando o juízo sobre a terra. O Pai a ninguém julga, mas todo julgamento é entregado ao Filho. Ele que vai julgar. Ele foi julgado pelos nossos pecados, ele julga os pecadores. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Aqui é uma visão do altar do holocausto, né, onde os sacrifícios eram oferecidos. Uma figura do Velho Testamento, lá do tabernáculo, do templo, onde o sangue era derramado. Aqui está se referindo ao tipo de morte dessas almas, dessas pessoas que estão lá no céu agora. Eles morreram sacrificialmente, eles foram degolados, foram mortos. Então, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Aqui são os mártires da grande tribulação, que morreram por causa da palavra de Deus, porque eles seguiam a palavra de Deus, e por causa do testemunho que sustentavam. Aqui está falando que esses que foram mortos, a mando do anticristo, eles pregavam a palavra, anunciavam o Messias. E por causa disso foram perseguidos e por causa disso foram mortos. Então João vê as almas daqueles que foram mortos na grande tribulação lá debaixo do altar. É um sacrifício vivo a Deus, né? Morreram pela fé. Então o altar do holocausto nos lembra aquilo que acontecia ali, né? O sacerdote aplicava o sangue nas pontas do altar, oferecia o incenso, e todo o sangue restante era derramado à base do altar, significando que o sacrifício havia sido oferecido. Então é nesse altar que se oferecia o sacrifício de animais. O sacrifício era queimado e o sangue derramado na base do altar. O sexto selo. Antes de entrar no sexto, vamos ler os versos 10 e 11, para não pular essa parte. As almas daqueles que estavam debaixo do altar clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e não vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Estão perguntando assim, quando é que o Senhor vai julgar quem fez isso conosco, né? O seu juízo vai cair sobre o anticristo, né? Sobre o falso profeta, sobre os seus seguidores. Nós somos mortos, martirizados. Quando é que o Senhor vai cobrar isso? E no verso 11 é dito que foi dada a cada um uma vestidura branca, a justiça de Cristo, né? São purificados de todo pecado. E lhe foi dito que repousasse ainda por pouco tempo. Fica tranquilo, né? Aguarda um pouquinho mais, até que complete o número dos seus conservos. Ou seja, ainda não foram mortos, não foram executados todos aqueles ainda que vão ser, né? Lá na terra, aqueles mártires da grande tribulação. Os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Igualmente executados, martirizados. Agora sim, o versículo 12 e 13. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Isso aqui é o terremoto profetizado em Joel 2, versículo 31. Mas Mateus capítulo 24, versículo 29. Nós vamos olhar esse versículo, Mateus 24, 29. Mateus 24, versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aqui a profecia de Jesus já antecipando o que aconteceria. Então, grande terremoto, um abalo tremendo, né? Nós sabemos que há falhas geológicas no mundo todo e também a movimentação de placas tectônicas. Então, se houver uma sequência de placas tectônicas movimentando debaixo da crosta terrestre, um grande terremoto abalará o mundo. E o sol se escurece e a lua se torna como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra. Aqui talvez é uma descrição de meteoros caindo na terra, né? Um grande medo da humanidade é que um grande meteoro caia na terra, né? E vai cair. Lá mais à frente no Apocalipse fala que de
de pedaço de rocha, né, pedaço de aço, de 15 quilos caindo na Terra. Imagina, um meteorito pequeno. Essas placas tectônicas são placas de rochas sobre as quais estão continentes, né? O Brasil, por exemplo, está no meio de uma placa tectônica enorme, né, que tem a sua divisa ali perto do Peru. Às vezes algumas entram no mar. Então, imagina uma placa tectônica dessa se movendo, né? É como você pegar uma tábua, né, com diversos copos em cima e você balançar aquela tábua. Cai tudo, quebra tudo, né? Essa ideia, né, que a terra é sacudida pelo Criador. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Isso traz um medo tremendo, né, a toda a humanidade. Esse verso nós já lemos. 24, 29. Assim, versículo 14, né, que já lemos também. O 15, os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas. Por quê? Está caindo muita coisa, né? Do céu, os terremotos estão derrubando prédios, e árvores e tudo mais. Então as pessoas de toda camada social vão procurar cavernas, montanhas, procurando proteção. O verso 16, e essas pessoas, aqui está se referindo aos que pertencem ao anticristo, né, que tem a marca, o juízo é sobre eles. Então eles chegam a ficar numa angústia, num pavor tão grande, que eles chegam a pedir aos rochedos, cai sobre nós, né? Escondendo no rosto daquele que está sentado sobre o trono, Deus Todo-Poderoso, e da ira do Cordeiro, porque é chegada o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, reconhecidamente, a humanidade diz que é o momento da ira do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro. É o momento do julgamento. Todas as maldades, todos os pecados, né? Então, esta é a hora, né? É impressionante, né? Ontem ainda, conversando com o meu filho, o Mateus, nós estávamos falando, né, que com muita facilidade, alguém pode se referir a uma aldeia, uma etnia, uma tribo que mata as crianças, né, recém-nascidas, e dizer assim, que coisa terrível, né, que povo tem capacidade de matar os seus bebês por alguma razão, né, física ou espiritual. Mas na nossa sociedade, milhões de pessoas estão sendo mortas todo dia pelo aborto. E é um pecado refinado, né, porque é na clínica, né, tomando todos os cuidados médicos para não trazer nenhum dano à mãe. E a gente não fala muito sobre isso, né? Aquilo é quase normal, né? Mas quando é uma pessoa de uma etnia, nós vamos dizer assim, não, aquele lá sem cultura, né? Aquele selvagem está fazendo isso, né? Nós, né, com todo conhecimento, né, acúmulo de conhecimento, nossa sociedade mata indefesos, incapazes de se defender todos os dias. Bom, o Diogo está dizendo aqui alguns casos previstos em lei, né? E cada vez mais nós estamos criando mais leis para justificar isso, né? Para não ser crime, né? Para não ser crime. Não tem só os clandestinos, né? Tem os previstos em lei. E a gente entende, né? Caso de acefalia, né? Ou entende caso de estupro, né? A gente entende essas coisas, né? Mas não estão falando disso, né? Não estão falando de gravidez indesejada, né? De pessoas que não querem ter filhos e provocam aborto, né? De controle de natalidade através do aborto, como se não houvesse outras maneiras, né? Então, esse mundo que nós estamos vivendo, e esse mundo que vai piorar, esse mundo que ainda tem alguma coisa de bom, por causa do sal que está aqui, que é a igreja, essas trevas que ainda tem luz por causa da igreja que está aqui, quando a igreja for levada, o sal será tirado, ele vai apodrecer. Quando a luz for levada, vai ser trevas, tempo de escuridão, esse tempo que virá. É isso que vai acontecer, né? Com toda certeza. Mas eu quero deixar uma palavra de ânimo para vocês, né? Você não estará aqui se você creu em Jesus Cristo. Nós não fomos destinados para a ira. Tessalonicenses fala isso, né? Aquele que nos livra da ira vindoura. A ira da condenação eterna e a ira sobre
a humanidade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A grande tribulação é um tempo de grande condenação. E nós não fomos destinados a isso. Por isso nós não estaremos aqui. Mas muitos estarão. Por isso nós devemos anunciar o Evangelho. Para que não entrem nesse período. Amém? Que Deus os abençoe.